Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar sobre educação parental. E hoje eu estou aqui com o Fábio Benítez. Tudo bem, Fábio? Olá, oi Vivi, oi pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre elogiar e educar. Exatamente, como elogiar e educar ao mesmo tempo. Bom, Fábio, eu já quero começar com uma provocação. Legal. Quando falamos em elogiar, será que todo pai, todo responsável sabe como fazer isso de forma consciente? Como que a gente pode oferecer elogios que realmente eduquem? Legal. Essa pergunta ela é muito importante, né? A essência do nosso podcast de hoje. Sim. Porque, de uma forma geral, a gente elogia buscando conforto, né? Então, quando a gente dá palavras, né, positivas, né, elogiosas, a gente está buscando conforto. Conforto para a gente de olhar, né, para aquela criança, para aquele adolescente e ficarmos tranquilos de que aquela criança e aquela adolescente está com uma boa autoestima, tá? E também, né, a gente elogia para que ela, né, fique bem, né? E isso significa ela estar num bom estado emocional, num estado equilibrado, feliz, né? Só que a gente tem que ter cuidado ao mesmo tempo. Por quê? Porque a vida é complicada, né? A vida é difícil, né? Então a gente vive numa sociedade difícil. A gente não pode esquecer isso quando a gente está educando alguém, né? Uhum. E educar para o mundo difícil significa educar de uma forma que, né, esse ser que está em desenvolvimento, ele crie ferramentas, ele construa ferramentas para lidar com essas dificuldades. E aí quando a gente faz um elogio, né, em que não gera, né, um incentivo, a gente deve sempre, né, relacionar muito elogio a incentivo. O que eu estou elogiando é aquilo que eu estou incentivando. Então, quando a gente faz um elogio que não incentiva o desenvolvimento, a construção de competências, a gente acaba fazendo um elogio que não é exatamente um incentivo. É só uma mensagem de conforto para aquele adolescente, né? Então, o erro mais comum, já entrando no cerne da questão, ao invés de nós elogiarmos o que as crianças fazem, a gente elogiar o que elas são, né? E esse é um grande erro do elogio, né? E a gente já até falou sobre isso aqui, né? Que é um erro você elogiar no sentido da criança desenvolver a ideia de que ela é especial. Uhum. Né? E aí quando a gente elogia assim, né? Assim, nossa, você é tão especial, você é tão inteligente, né? A criança vai internalizar o quê? Nossa, eu sou assim. Eu tenho esses dons, eu sou uma pessoa, vou usar até um termo aqui religioso, eu sou uma pessoa abençoada, iluminada, né? Então, a pessoa que carrega no DNA dela, né, altas competências, por que ela vai se esforçar para desenvolver novas competências ou melhorar aquelas competências? E isso é um erro, né? Por quê? Porque nós não somos assim, né? Então, assim, a gente... mas tem um gênio, sim, mas educação não é feito para as exceções. Sim. Processo educacional é feito para todos, para a massa. As exceções que, independente de onde estudar, independente do pai e da mãe que tiver, vai ter sucesso, vai se dar bem, a gente não está preocupado com elas, está preocupado com as pessoas que precisam desse apoio, que precisam de processos, que é 99,99%. Tá? Então, de uma forma geral, os elogios têm que ser incentivadores. O que eu quero incentivar? Esforço. Elogio esforço, né? Poxa, parabéns, olha, como você se esforçou muito, você alcançou esse resultado. Aí a criança ou adolescente vai construir o quê? Poxa, o segredo do sucesso é o esforço. Não é o que eu tenho dentro de mim que eu não consigo mudar, né? Então, é preciso ter bastante cuidado com essa questão do elogio. O elogio tem que servir como um incentivo, e por isso ele deve mencionar, ele deve focar aquilo que a gente quer que a criança valorize. Se a gente quer que ela valorize o esforço, se elogia o esforço. Se a gente quer que ela valorize, né, o relacionamento, a disciplina, a gente elogia, né, a forma como ela se relaciona e a disciplina. E sempre realça que, assim, é importante o que você está fazendo, não o que você supostamente é, né? Nós somos reconhecidos, premiados, punidos pelo que a gente faz,
não pelo que a gente acha que a gente é. Né? Muito importante essa tua fala, porque me leva à próxima pergunta, que eu vou pedir para você ir um pouquinho mais fundo nisso, que é, beleza, eu entendo, né, que muitos pais às vezes confundem, né, a questão do elogiar, e é muito importante essa tua fala no sentido de conscientização, né? Então, mas como fazer a criança, né, o adolescente, o jovem, entender o real motivo daquele elogio? Boa. Então, realmente a gente tem que ter cuidado com, por exemplo, um outro erro, tá? Que é comum, que pais e mães cometem, e na verdade lideranças, né? Pessoas que estão na liderança são referências para outras pessoas. Sim. Né? É elogiar os resultados. Né? Então, poxa, você tirou 8. Poxa, parabéns que você tirou 8. Né? Isso é um erro. Por quê? Porque a gente tem que valorizar processos. Mais uma vez, não o que a pessoa é, né? O que a pessoa faz. Então, assim, o que foi feito para chegar naquele 8? Né? Ela estudou bastante para chegar naquele 8? Elogia o processo. Parabéns, você se dedicou e por isso você chegou no 8. Porque tem momentos em que a gente tira 8 sem se esforçar. Eu ia te perguntar exatamente. Então, quando a gente tem um bom resultado sem se esforçar, o que a gente vai entender? Eu não preciso me esforçar, eu tive um bom resultado. E em algum momento, se a gente mantiver um comportamento negligente, o resultado não vai vir. E aí eu não criei, né, aquela minha casca de processo de, cara, eu preciso me esforçar. Né? E aí, de repente, o resultado não vem, cara, mas por que não veio? Eu nunca fiz nada e sempre veio o resultado? Então, agora o desafio é mais difícil. E aí a gente não criou o que? A disciplina. Então tem que olhar o processo. Da mesma forma, às vezes a criança ela tem dificuldade e ela tira 3. A gente vai punir a criança porque ela tirou 3 se ela se esforçou. Também é um erro, né? Que é a gente olhar somente para o resultado. A gente tem que olhar o processo. Né? Então, assim, poxa, ela se esforçou pra caramba, mas deu um azar danado, caiu exatamente o que ela não estudou, ou ela esqueceu. Eu já vi isso acontecer. A criança botou só as respostas na prova, e aí a professora descontou tudo. E aí ela tirou uma nota baixíssima, apesar de ter feito, porque ela fez um rascunho e não colocou ali, né, o desenvolvimento, ou fez de cabeça e tal. Né? E aí a gente vai crucificar a criança porque tirou uma nota baixa. Se ela se esforçou, é um erro. Então a gente tem que realmente valorizar o processo, valorizar a dedicação, o esforço, a disciplina, porque isso vai fazer a criança entender que ela tem que fazer isso o tempo todo, e é isso que a gente quer. A gente não quer notas, a gente quer comportamento. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque vou tirar aqui uma dúvida de um caso pessoal. Eu tenho filho de uma amiga que ele está no primeiro ano do Fundamental 1, ele está no terceiro ano do Fundamental 1, e começou o simulado, começou a época de simulado para ele, e ele começou a regredir, a tirar muitas notas baixas. E ela ficou num dilema muito grande, se ela elogiava pelo esforço dele ter tirado 5, ou se ela o repreendia por conta daquela nota 5, né? Eu acho que muitos pais têm esse dilema, né? Poxa, meu filho tirou 9, eu devo parabenizar ou eu devo falar, cara, o que você errou por causa de um ponto você não gabaritou, né? E aí você falando sobre o processo, né? Dá uma credibilidade justamente para o comportamento da criança. Eu entendi certo? Não, entendeu certo, né? Assim, crianças que se dedicam bastante e tiram, não têm performance naquilo, naquela situação, naquele contexto. Pode ser que em outro. Né, de forma sistemática, requer uma atenção, né? Poxa, né? Será que ela está se esforçando mesmo? Por que ela está se esforçando e não está conseguindo? É alguma coisa? Esse 5 é o 10 para ela, porque ela tem dificuldade com aquele processo de fazer prova, né? Tem que ser elogiado, né? Estamos juntos, vamos lá. Bacana. Né? E em outro momento, em alguma outra situação, ela vai mesmo. Ela está se esforçando, mas é importante que pais e mães tenham isso em mente também, que a gente tem que estar olhando, né, o que a criança está fazendo, não o que a gente acha que ela está fazendo. Então, muitas vezes também, para nós gerarmos uma zona de conforto, para nós, a gente cria uma narrativa assim, não, porque meu filho é dedicado, meu filho é bom aluno, né? Mas às vezes não é. Né? Então, assim,
tirar essa idealização de filho, filha, né? Pensar e olhar para a realidade, tomar ações, decisões em cima dessa realidade é uma dica essencial para todo pai e toda mãe. Bacana. A gente tende a criar essas narrativas de idealização, o que é um grande erro, né? Para a gente ficar confortável. E lugar de pai e mãe não é nunca num lugar confortável. É sempre numa zona desconfortável, sempre. É verdade. Tem que ter prazer pelo desconforto, né? Vamos falar mais sobre isso, isso é importante. Eu brinco, né, por exemplo, com a minha filha que, em relação a exercícios e tal, né, e é uma coisa que ela não gosta de fazer, e aí eu falo para ela, você tem que ter prazer pelo suor. Você tem que ter prazer pelo se dedicar naquilo, pelo suor, que é algo concreto em relação à dedicação para exercício físico, né? Se você não tem prazer pelo suor, né, pelo desconforto do exercício físico, você vai ter mais dificuldade. Tudo que você vai fazer em relação a isso vai ser mais dolorido. Então, você vai ter mais dificuldade de manter a disciplina naquilo. Nossa, você agora me lembrou um professor da faculdade. Ele virou para mim e disse assim uma vez: o talento vence, mas se o talento descansa e o esforço se dedica, o esforço vence, né? E é uma máxima de várias pessoas bem-sucedidas, né? Que falam isso, que é muito mais transpiração que inspiração. Sim. Né? Concordo plenamente, né? Plenamente. Ele botou isso numa dedicatória de um livro para mim. Eu faço muitas atividades, eu escrevo bastante, né? E às vezes as pessoas veem, nossa, como é que você pensou para esse livro? Por que você pensou nessa história? Minha cabeça não para, né? Eu não acordo e tenho uma ideia brilhante. Eu vou dormir pensando na ideia, eu sonho com a ideia, eu acordo pensando na ideia e depois de alguns dias eu tenho uma ideia, mas porque eu pensei muito naquilo, eu me esforcei muito, eu transpirei muito, né, naquele problema. Quando você transpira naquele problema, a inspiração vem, né? E isso é dito de forma recorrente por várias pessoas bem-sucedidas. Sim. É um ciclo, né? Ainda nesse assunto, né, falando sobre a nota, né, o esforço do aluno, né? Qual o impacto para a autoestima da criança ao ser elogiada ou reconhecida? E no caso, né, de uma punição em excesso, né? Como isso acarreta? Né? O que isso acarreta, na verdade, né? Então, punições e elogios têm que ser, acima de tudo, coerentes. Sim. Tá? Então, quando eu digo coerente, ela está sendo punida exatamente por quê? Né? E essa punição ela tem que ter uma assertividade em relação ao motivo, e ela tem que ter uma intensidade também coerente, né? Às vezes, e isso não é um processo fácil, né? Elogiar e punir não é fácil, porque, como a gente falou no nosso último podcast aqui, né? Nós somos humanos e a gente carrega muita subjetividade. Então, eu não estou num dia bom, então eu olho para os problemas, eles são muito piores. Vai ter outro peso, né? E aí a criança, né, o meu filho, cometeu um erro, né, eu já não estou no dia bom, naturalmente eu vou olhar para aquele problema e vou, né, potencializá-lo. Ou seja, aquele erro vai ser mais forte, vai ser pior, né? Quando eu olho para um erro pior, eu tendo a dar uma resposta, seja uma punição, um pouco mais intensa, né? Como é que pais e mães devem responder a isso? Primeiro, entendendo que isso tudo é normal. Ou seja, nós somos assim. Nós, né, olhamos para as situações com um filtro, né, um óculos, vamos dizer assim, que não é objetivo. Ele é subjetivo. Ele tem tudo a ver com nossa história, com o nosso momento, com os nossos valores, e nós somos assim. Sim. O que a gente tem que procurar fazer é buscar um equilíbrio, né, e buscar ouvir outras pessoas, né? Então, aconteceu algumas vezes na minha vida como pai, né, dei uma resposta mediante o comportamento de um dos filhos e depois eu fui na minha esposa e perguntei assim, o que você acha? Acha que eu exagerei? E vice-versa. Muitas vezes ela chega assim, pô, tu acha que eu peguei pesado ou que eu peguei leve de acordo com aquele problema? E aí quando você tem uma segunda pessoa, né, é um segundo olhar, outro valor, outro momento, né? Então, você revalida aquela sua leitura e aquela sua decisão, né? Isso não significa que você vai chegar imediatamente e vai mudar, que aí também é ruim, né? Mas no próximo momento você vai estar mais calibrado naquele elogio ou naquela punição. E você acredita que isso recai sobre a autoestima da criança? A criança ela pode receber esse elogio ou
a punição, no caso, de uma forma além da intenção do responsável? Então, assim, quando a criança, o adolescente, tem um ambiente coerente, equilibrado, tá? Ela entende, como todos nós, momentos desequilibrados como momentos. Poxa, hoje papai não tá legal. Hoje mamãe não tá legal. Ela pode ficar furiosa naquele momento, mas quando voltar para o equilíbrio, vai fazer assim: bom, meu pai não é assim, minha mãe não é assim, de repente eles não estão num bom momento. E em qualquer relação vai existir né, o perdão, o diálogo, a reparação, sim, enfim. Né? Então, tudo vai caminhar dessa forma. Né? Agora, às vezes a gente tem na vida, né, punições pesadas, né, e que às vezes são inevitáveis. Né? Então, antigamente, né, as crianças ficavam mais reprovadas. Né, vamos dizer assim, porque né, agora né, essa questão toda de não pode reprovar a criança, vai traumatizar a criança, né, enfim. Né? Exatamente. Mas assim, você tem que fazer uma escolha, né, que resposta você vai dar, né, que resposta o mundo vai dar para o comportamento daquele adolescente, daquela criança. Então, o adolescente não estudou o ano todo. Que mensagem você quer dar para ela? Que ela pode estudar nos últimos 10 dias de aula e passar de ano que vai dar tudo certo na vida dela? Ou seja, né, daqui a pouco ela está trabalhando e aí tem um projeto que tem 10 dias para fazer, ela faz tudo no último dia e acha que vai dar tudo certo na vida dela. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Então, são 200 dias letivos. A criança não estudou, o adolescente não estudou 190 dias, é normal ficar reprovado. E na minha vida de diretor, né, professor, eu vi alguns alunos sendo reprovados e mudando de vida. Né? E entendendo, poxa, isso aqui é que acontece quando eu não me dedico. Sim. Eu já vi alunos se transformarem de alunos reprovados em excelentes alunos, ou bons alunos. Né? Já é bastante coisa. Já é bastante coisa. Né? No ambiente escolar. Né? Eu vi isso, de fato isso acontecer. E de forma repetidamente, eu sempre dizia e vi também bastante vezes acontecer, que é o aluno passar raspando ano após ano. E isso, para mim, é o pior. Cria o hábito. Que é você ensinar para que sempre vai dar um jeito, sempre vai dar uma forma. E aí, assim, eu chego em casa triste que eu vou ficar reprovado, é o pai, a mãe vai na escola, poxa, não reprova ele, pelo amor de Deus, ele vai ficar triste, ele vai ficar traumatizado. Mas de quê? De que ele está sofrendo a consequência das escolhas dele? É a vida assim, né? Então é péssimo quando pai e mãe tentam, né, de forma forçada asfaltar o caminho do adolescente. Ele tem que, né, experimentar as consequências das suas escolhas. Conheço uma história de uma menina, essa menina sou eu, que no segundo ano do Fundamental 1, aconteceu de eu parar de enxergar, né? Eu uso óculos, são 7 graus de miopia. E a minha deficiência, né, visual, que nem é deficiência, né, usei a palavra errada, mas o meu grau elevado de miopia, ele começou a aparecer quando eu estava no segundo ano do Fundamental 1. E eu simplesmente ignorei esse fato, não falei nada para ninguém. Chegou o boletim, todo vermelho. Chegou o segundo boletim, todo vermelho. No terceiro, a minha mãe foi entender o que estava acontecendo. E a professora identificou, olha, essa menina precisa de óculos, porque ela está sempre na frente. E a minha mãe ficou super arrasada, óbvio, por não ter percebido aquilo. Mas eu lembro da fala da minha mãe. O fato de você não falar que não está enxergando, agora você tem uma consequência. Porque eu não vou lá pedir para você passar, você vai reprovar. Segunda série do Fundamental 1. E isso marcou tanto a minha vida que eu nunca mais esqueci. Tive que correr atrás, tive que rebolar, tive que fazer mundos e fundos, dezembro estudando, para tentar reverter o quadro. E a pior coisa é sempre dar um jeitinho. Sempre dá jeitinho. Eu já vi pai chegar na escola e falar assim, ele vai ficar reprovado. Ele não estudou nada. Ele não sabe. O caso da minha mãe falou, ela vai ficar reprovada. E aí, e o filho que o pai reprovou à força, né, nem deixou fazer as provas finais, né, amava aquele pai. Era um pai muito duro, severo, mas amava aquele pai. Sim. Por quê? Porque ele se preocupava. Responsabilidade, né? E assim, ele era do jeito dele, né, mas assim, ele se preocupava. Sim. Né? Então, acho que a gente não tem que ter medo disso, né? De elogiar e punir de forma coerente. Sim, eu aprendi a lição.
né? Então, acredito que esse jovem também. Mas quais as consequências que uma criança pode enfrentar quando ela cresce dependendo de uma aprovação, né? Ou de um elogio? Isso é um problema super moderno, né? Isso. É um problema atual. super contemporâneo. Sim. Então, assim, a gente em algum momento, né, vai falar aqui sobre o pensamento otimista, né? Que é o livro A Criança Otimista, do Martin Seligman, que é um grande psicólogo e nesse livro ele fala bastante sobre isso, sobre a geração que depende de elogios, né? E é um paralelo, né, que eu faço, por exemplo, eu sou chocolatra, né? Somos dois. E aí, assim, às vezes a gente está estressado e a gente precisa comer cada vez mais chocolate para ficar bem, né? Sim. E aí você vai subindo a dose necessária para você ficar bem, né? E os elogios é a mesma coisa, né? Então, vai criando um elogio de dependência, que você faz um elogio e daqui a pouco não é suficiente. Aí você tem que aumentar o elogio. E o que é pior, independente do que a criança faça. Então, a criança ela vai ficar dopada, dependente de elogios. E isso é muito ruim. Então, assim, em algum momento você precisa romper isso, né? E como é que você faz isso? Como é que você trata, né, a dependência de chocolate? Você tem que ter, né, um choque de ordem, você vai ficar sem. E fica nervoso, né? Fica deprimido. Eu fico mal-humoradíssima. Mal-humorado, mas assim, regulariza. Sim. Né? E aí depois você, enfim, consegue ter um patamar mais equilibrado. Para a educação é a mesma coisa, né? Então, assim, em algum momento você precisa romper com isso, né? Vai ser forte, a criança vai sentir, mas depois ela vai começar a entender, né? Vai mudar a visão dela de mundo, vai mudar o comportamento dela e ela vai entender, mas é um rompimento que é sofrido, né? Não tem muito jeito. Não tem muito jeito. Então tem que ter realmente muito cuidado. E para não gerar essa dependência, que na verdade você perguntou o depois, né? Sim. Mas a prevenção é sempre o melhor caminho, né? É o quê? Elogios homeopáticos e coerentes, né? Então, assim, elogios, né? Sinceros, genuínos, né? E coerentes. Se esforçou, elogio, né? Não se esforçou, bronca. É simples assim, né? E tem que lidar, né? E eu, cara, já dei bronca nos meus filhos, que assim, cara, hoje não vai ter jeito, vai ter que tomar uma bronca, vai ter que sofrer, tirar uma nota baixa e tal. E aí, assim, cara, às vezes ficar uma tarde triste, uma tarde meio que chorando, mas assim, faz parte do processo. Sim. Faz parte do processo entender, cara, não se estudou, tirou uma nota baixa, tá todo mundo chateado aqui, né? Então, vai ficar chateado, assim. Ficar chateado é uma forma de ter uma epifania, de entender aquele momento e mudar o comportamento. Boa, boa. Você falou em coerência, né? Como diferenciar quando estamos agindo com emoção e quando estamos educando com elogio ou com punição exagerada? Então, tem um amigo meu que fala assim, cara, a bronca bem dada é aquela bronca em que a outra parte sai chateada com ela mesma, né, e não com você, né? Então, de fato, né, uma ferramenta ideal para pais e mães é saber, né, fazer um elogio, saber fazer uma punição, de forma que a pessoa entenda do outro lado, poxa, esse elogio foi em relação ao que eu fiz, não o que eu acho que eu sou. E a bronca é a mesma coisa, né? A bronca tem a ver com aquilo que você fez. E a pessoa assumir a responsabilidade em entender que, cara, ela cometeu um erro e por isso você, que é o pai e a mãe, está dando uma bronca nela. Tá? Com a minha menor, né, com a Isabela, tem quase 3 anos, esse processo já funciona muito bem, e é muito legal, né, a maneira como a gente faz, né? Então, assim, ela vai fazer uma manha, então assim, ó, o que é isso que você está fazendo? É uma manha, né? E a gente trabalha bastante para quê? Para que ela, que está com o cérebro se desenvolvendo, né, consiga entender que aquele comportamento é uma coisa, é uma manha. Então, assim, leva um tempo para isso, para ela entender. Quando ela começa a entender que aquilo que ela faz é uma manha, aí vai ficar mais fácil. Eu falo assim, isso aí, ó, é o quê? Manha. Já entendeu que ela não está certa. Ela vai ter força para mudar, é o próximo passo, né? Manha é bonito? Não, manha é feio. A Isabela é uma criança feia?
Não, é uma criança bonita. E criança bonita faz manha? Não, não faz manha. Então, assim, ela começa a entender que ela precisa se esforçar para superar aquele momento que ela quer mudar o universo todo para fazer o que ela quer. Né? Que aquilo não é legal. Né? E funciona muito bem. Então, o elogio ele não é permanente e nem a bronca é permanente. Tem a ver com aquele comportamento. Né? Então, em relação a, por exemplo, a responsabilidade. Né? Então, assim, a criança e o adolescente não é irresponsável. Aquela atitude foi irresponsável. Né? É um erro quando você dá uma bronca e você coloca um rótulo naquela outra pessoa. Né? Coloca um rótulo no adolescente. Fala assim, você é irresponsável. Isso é uma mensagem péssima. Pai e mãe não devem dar esse tipo de mensagem. A mensagem é, você é lindo, é responsável. Só que esse comportamento aqui foi irresponsável. Eu não quero que você tenha esse comportamento, porque você não é assim. Né? Quando você tatua, coloca rótulos, é ruim. É ruim, tanto para elogios como para broncas. Né? Você tem que falar do comportamento. Interessante. Você falou aí, até alguns episódios atrás, né, sobre o equilíbrio. Né? E acredito que todo responsável já passou pelo dilema, né, de como corrigir ou valorizar a atitude do seu filho. Mas vamos falar do dilema, né? Como pais e mães e responsáveis podem buscar a solução para esse dilema, né? Pô, tô brigando muito com meu filho, a semana inteira briguei com ele. Ou, pô, tô elogiando muito meu filho, a semana inteira tô elogiando porque ele tá fazendo alguma coisa bacana. Como buscar, né? Como responder esse dilema? Legal, boa pergunta. Isso é um outro erro comum também, né? Que é quando você não dá broncas, né, ou elogios que sejam representativos. Bacana. Né? Então, a criança, o adolescente está fazendo pequenas coisas erradas. E aí você fica, às vezes, se desgastando, dando pequenas broncas. Né? E aí, cara, essas pequenas broncas vão estressando a relação. Né? A relação vai ficando cada vez mais difícil. E aí, às vezes, ele faz uma coisa pior, que de fato exige uma bronca mais, mas a relação já está desgastada porque você ficou fazendo dando aquelas bronquinhas, exatamente. Entendeu? Gerando afastamento. Né? Então, se você vai dar uma bronca ou vai fazer um elogio, que seja assertivo e que seja representativo. Bronca. O que é uma bronca representativa? Aquela que machuca. Né? Então não adianta você ficar falando, né, achando que está dando uma bronca, mas o adolescente não está te ouvindo. Não está sensibilizando ele. Para dar uma bronca, né, tem que sensibilizar. Né, no português claro aqui, tem que machucar. Sim. Ela tem que sentir. Ela tem que sentir o quê? Não raiva de você, mas, né, vergonha dela, porque aquele comportamento não foi legal. Sim. Então você tem que construir esse pitch, né, essa fala específica, né, para que ela saia chateada com ela mesma e que seja representativo, para que ela guarde aquilo e não faça novamente. Tá? Os elogios é a mesma coisa, né? Às vezes você fica ali de pequenos elogios, aí às vezes é uma coisa que vale um elogio, mas pô, você já desgastou, você vai fazer a mesma coisa. Tem que fazer algo diferente para ser um elogio que tenha valor, né? E a gente não deve elogiar sistematicamente coisas que as crianças e os adolescentes são obrigados a fazer. Né? Tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa. Então, legal, fazer o dever de casa. Você vai todo dia lá, dá um abraço. Não, vou sair para jantar. Vou pedir uma pizza. Porque, pô, você fez o dever de casa, aí você banaliza algo que é obrigação dela. Né? Agora, poxa, fez 10 deveres de casa, tirou uma nota boa, aí um elogio representativo, para que ela lembre e crie a memória afetiva dela de que, poxa, aquele comportamento gerou aquele resultado e teve aquele elogio, aquela premiação. Né? Então a gente não deve banalizar, porque perde a capacidade ou de elogiar ou de punir, de forma que ela vá lembrar. Né? Eu já vi casos de... 2 casos muito, muito rápidos. Eu já vi casos de crianças que no Fundamental 1, que de tanto serem elogiadas, né, por conta
como você falou, tirar a mesa, arrumar a cama, né? Tem alguns filmes, né, e séries que colocam isso bem específico, né? Uma listinha na porta da geladeira do que a criança tem que fazer. E aí, se a criança faz, ganha um ponto. Ao final de 10 pontos, ela ganha um valor X ou alguma coisa. Mas são coisas exatamente de casa, né? Coisas muito... Principalmente atividades em casa, né? Uma cultura que eu sugiro que pais e mães criem, a gente tem que fazer um podcast sobre isso. As ideias vão surgindo, tá vendo? Que é a cultura da equipe familiar. Sim, sim. Né? Então, assim, a criança desde pequenininho é um ator naquela casa, né? É responsável por alguma coisa. É responsável por alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, lá em casa, a Bia de 13 anos, tem dia que ela faz a janta. O Gabriel, com 17, faz um monte de coisa também. Né? Pô, vai no supermercado, é responsável por determinada coisa. Outro dia eu comprei uma maçaneta nova lá e eu detesto essas coisas de casa. E aí eu falei assim, não, Gabriel, pô, lê aí as instruções e dá conta da maçaneta aí, não sei como é que funciona. Depois tu me explica como é que é. Né? Então, assim, se eu faço parte dessa família, eu tenho as minhas responsabilidades. Né? A minha responsabilidade é trabalhar, da mãe é trabalhar, e os filhos têm as suas responsabilidades. Era isso que eu ia perguntar para você. Se você acredita que essa lista de atividades influencia no bom comportamento da criança até quando ele vira um adolescente. Então, você acredita que Gabriel, ele hoje é um adolescente melhor por conta dessas pequenas responsabilidades Sem em dúvida. casa, né? Então, na educação formal, a gente tem o que a gente chama de funções executivas, que já foi muito valorizado, e aí depois, nessa questão toda, não, é o emocional e tal, então foi colocado de lado e às vezes totalmente negligenciado. Então, funções executivas, a gente tem que educar as crianças também nesses processos, que é a capacidade de realização. Né? Então, assim, criar uma lista de atividades é um processo de organização. E as crianças desde cedo têm que aprender a ser organizadas. Que isso ajuda a capacidade de executar coisas, executar tarefas. Então, assim, sim, listagem sim, né? E tem que fazer. Ó, nessa listagem aqui, ó, fulaninha é responsável por isso, Gabriel é responsável por aquilo, Beatriz por isso aqui, Isabela pelo aquele e outro. Então, desde pequenininho, assim, vamos carregar um monte de coisa. Não, você leva isso aqui. Muito né? bom. Desde muito pequenininha. Bom. Então, a Isabela com 3 anos já carrega alguma coisinha, a gente vai sair alguma coisa. Não, você tem que carregar isso aqui. Ela já vai começando a entender que faz parte daquele coletivo. E naquele coletivo a gente precisa se cuidar. Sim, e para a gente cuidar um dos outros, temos tarefas, e às vezes as tarefas são chatas. Faz parte. Nem tudo é legal. Nem tudo vai ser legal. A vida não é só sobre tomar sorvete. Exatamente, nem tudo vai ser legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é o oposto do elogio, né? Como realizar uma punição que de fato eduque? Então, a punição que educa é aquela que que a criança entende que ela errou. Né? Então, assim, esse é o primeiro passo, né? O passo da conscientização. E a conscientização começa quando a criança entende aonde ela errou. Né? Estava conversando com a minha filha ontem e perguntei como é que está a escola, como é que está a sala. Tem muita bagunça. Nossa, papai, tem uns coleguinhas que ficam conversando o tempo todo. Eu falei, o professor tira de sala? Ela, então até outro dia, na aula de história, o professor tirou, porque tinham 2 meninos que estavam cantando e atrapalhando a aula, e quando tirou de sala eles reclamaram, mas a gente não fez nada. Então, assim, começa com a conscientização, né? Assim, então, assim, você está numa sala de aula que é um ambiente coletivo, você não pode fazer qualquer coisa. Né? Você não pode cantar quando o professor está explicando, por exemplo. Isso é proibido. Não pode. Né? Se você fizer, se atrapalha os colegas, você vai ser punido. Simples assim. Mas a criança tem dificuldade de concentração. Não importa, não importa. Ela tem que entender que tem que respeitar a coletividade. Né? Então, no momento de silêncio, tem que ter a disciplina, ficar em silêncio. Quando é feito desde pequeno, a criança, de uma forma geral, acompanha. A não ser que tenha umas questões de atipicidade neurológica, e a gente entende nesse caso. Claro. Mas como é que a gente equilibra essa demanda individual e a demanda coletiva? A gente não pode só olhar para as questões individuais, tem que olhar para as questões coletivas. Tá? Então, o primeiro passo é conscientização. Entendeu onde você errou? Entendeu o que a gente esperava que você fizesse e que você fez algo diferente, que foi considerado um erro? Não, entendi.
Tudo bem. Agora, como é que a gente vai gerar, né, uma punição para que você não esqueça, para você entenda que quando você errar, vai ter uma punição. Essa punição tem que ter uma proporcionalidade coerente, né? Então, saiu de sala, é uma advertência, né? Então, a escola, de uma forma geral, faz isso de forma equilibrada. Os pais, a mesma coisa, que é, primeiro, conversa, você entendeu? Ok, na próxima vez eu vou ter que te punir, tá? E aí, repetiu aquele erro, então ela não está, de repente, tão mobilizada o suficiente para acertar. Aí você tem que subir a temperatura, né? Então agora eu vou gerar uma punição para você lembrar, para você não esquecer, né? Então, assim, faz parte da vida, né? Então, assim, se a gente está no trabalho, a gente comete um erro, a gente é punido, né? Então, a criança desde cedo tem que entender que isso faz parte da vida. Quando uma pessoa comete, dando um exemplo exagerado, né? Uhum. Quando a pessoa comete um crime e é presa, né, ela não é presa só para que ela não faça mais aquilo. É um exemplo para os outros. Então é um equilíbrio entre o exemplo dos outros e para que ela também as outras pessoas não tenham risco de que ela faça aquilo, né, que é considerado errado. Então a gente tem que punir com muita tranquilidade, desde que tenha coerência, a criança entenda onde ela errou, né? Isso é um erro que os pais cometem, né? Assim, sai punindo porque está estressado, mas assim, conversou, orientou, a criança entendeu por que ela está sendo punida. Quando ela entende, dificilmente ela se rebela. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta agora, pegando isso que você falou, uma frase que você falou, que é, vamos decidir aqui a punição, né? Você acredita que a criança, a criança é mais difícil, o adolescente já, para dar responsabilidade. Você acha que esse adolescente deve fazer parte do que será essa punição? Vamos lá, vamos definir o que vai ser sua punição. O que você acha que você merece perder ou não? É uma responsabilidade do pai, da mãe, do responsável, e ele deve ter o controle Excelente total. pergunta. Quando a relação é muito madura, né, e eu digo relação que é pais e mães são muito respeitados pela criança e o adolescente ele tem uma consciência boa em relação a isso, ao erro, essa é um processo que funciona bem, tá? Que é o adolescente fala assim, o pai ou a mãe sugerir, né? Assim, então, já que você errou, onde você acha que você deveria ser punido? Qual deveria ser a punição? Obviamente, o pai e a mãe sempre vai dar a última canetada, né? Vai concordar ou não com aquela punição, mas eu gosto bastante quando o adolescente sugere, né, a consequência em relação àquela escolha que ele fez. Gosto bastante. Tem uma forma de ver a coerência dele, né? Eu gosto bastante dessa autoavaliação, né? Essa automedicação. Sim. Em relação ao problema. Bacana. Chegamos na parte que eu mais gosto. A dica da semana. Se você pudesse escolher uma única ação prática para os responsáveis testarem com seus filhos essa semana, qual seria? Boa, legal, né? Então, quando a gente fala de coerência, né, e aí coerência tem a ver com o que a criança, o adolescente cometeu de erro, proporcionalidade, né? É a regra de ouro, né? Assim, é a principal dica. Mas hoje a gente vai falar de uma outra coisa, né? A gente vai falar sobre a não rotulagem, que eu gosto bastante também, né? Então, quando a gente fica nervoso, principalmente quando a gente fica nervoso, fora do nosso melhor estado, né, a gente costuma rotular as outras pessoas, né, inclusive os nossos filhos. E rotular é muito fácil. Sim. Né? Por quê? Porque rotular é simples. É muito rápido. Né? Então, assim, meu filho é levado. É simples. Acabou. E aí, você não precisa mais olhar para ele sobre a questão de ser ou não ser levado. Sim. Ele é levado, ponto, acabou, e justifica um monte de coisa, enfim, né? Mas assim, quando a gente fala assim, poxa, ele foi levado naquele momento, né? A gente vai ter que olhar novamente e fazer uma nova avaliação e pensar numa nova resposta. E, né, Nietzsche dizia que assim, a gente testa a inteligência de uma pessoa pela capacidade de incertezas que a cabeça dela aguenta, né? Então, por que a gente olha para as pessoas e a gente rotula as pessoas? Porque é fácil, acabou, né? Então, a pessoa daquele jeito, não preciso mais pensar naquilo. Quando a gente olha, ela fez naquele momento, no outro momento pode não fazer,
Cara, isso dá um trabalho ficar pensando o tempo todo, e as pessoas, de uma forma geral, são preguiçosas para pensar. Né? Então, a dica de hoje é: não tenha preguiça, né, para olhar para o seu filho, para sua filha, em relação ao comportamento dela e dele. Né? Então, assim, eles não fazem isso porque eles são daquele jeito. Né? Eles fazem porque aquela situação ela não conseguiu dar a melhor resposta. Né? Então, por isso que a gente comete erros. Né? Então, não pense, né, que ela é daquele jeito. Pensa que ela fez daquele jeito. As pessoas não são. As pessoas estão. Os nossos filhos também. Eles estão estudiosos, eles estão levados, eles estão disciplinados, eles estão não disciplinados. Né? Isso vai mudando. Então, quando a gente presta atenção nas circunstâncias e vai mostrando para ela que aquela circunstância convidou ela a ter determinado comportamento que foi legal ou não foi legal, então ela tem que estar atenta na próxima vez, isso vai tornando ela cada vez mais inteligente. Uau! Eu aqui estou concentrada, aprendendo bastante. Fábio, muito obrigada. Mais um episódio que a gente bota lá um check de lição aprendida. Obrigada, Fábio. Obrigada a você também que nos assistiu, tá bom? Estamos no final do programa e estamos, só para você saber, no YouTube. Então, ativa o sininho, segue a gente lá no canal, ativa o sininho. E nós também estamos no Spotify e no Deezer. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.